eu vou falar do segredo para você desenvolver a fé e ter uma imaginação criativa, né? Para você poder materializar tudo aquilo que você deseja. Eu sou a teacher, né? Primeiramente, teacher Sônia Nóbrega, mentora espiritual, palestrante do empoderamento. E hoje eu vou falar sobre isso, o segredo, né, para desenvolver a fé e ter a imaginação criativa. Então, quando eu estou trabalhando com, né, a leitura, né, quando eu faço a leitura dos meus clientes, né, eu percebo ali a diferença, por exemplo, de quando você pergunta para a sua alma, a gente vai falar, né, quando você consulta aqui a alma, você tem uma resposta. Quando você consulta a sua mente consciente, você tem uma outra resposta. E quando você consulta a sua mente subconsciente, você pode ter uma outra resposta. Olha que diferença, né? Então, às vezes a pessoa, ela fica confusa, por exemplo, né? Ela quer prosperar, né? Mas ela pergunta para a alma, né? Então eu falo, pergunta para a sua alma. Você é uma alma rica? Sua alma é uma alma de muito conhecimento, muita sabedoria? E aí sim, a alma vai responder que sim, né? A alma, né, sempre sendo luz, né, já é muito próspera, abundante. E aí quando você consulta ali com o pêndulo e pergunta, né, você na mente consciente, a pessoa tem a riqueza na mente consciente? Por exemplo, estou falando da riqueza, da pobreza, né? E aí na mente consciente a pessoa, né, pode ser que ela tenha ali no registro da mente consciente tudo, né, favorável para ter ali a prosperidade em todos os sentidos. Mas quando a gente vai consultar a mente subconsciente, tem um arquivo lá dizendo que a pobreza está instalada, que você é pobre, que você é um rejeitado, que você é doente, indignado, né? Então tem vários registros ali, medíocre, né? Então fica ali uma energia contrapondo a outra, né? E por isso você tenta evoluir, tenta ter a prosperidade, ser próspero, mas não consegue porque você mesmo fica contra. É como se na hora que eu falo assim, eu sou milionária, eu sou rica, eu sou luz, o arquivo que está registrado, ele quer te defender, né, dessa pobreza, ou o contrário, ele quer te defender achando que, como você registrou que você é pobre, você fala, não, eu sou pobre, né? Então você registrou isso dentro do seu subconsciente, né, de uma forma consciente ou inconsciente. Aí o que acontece? Na hora que você se coloca como milionário, como rico, isso vai contrapor. Então você gera ali uma grande confusão, né, nessas duas áreas. Você gera uma confusão e aí então uma coisa rebate a outra e você fica no mesmo lugar. Essa vibração, né, da mesma forma, né? Então você sobe, por exemplo, 3 degraus, aí desce 2, às vezes sobe 3, desce 5. Então vai, não vai, vai, não vai. E a vibração também, ela difere. Quando você fala, a alma pode estar numa vibração, a sua mente consciente em outra vibração e a mente subconsciente de uma outra forma. Então a gente vai ver ali a mente consciente, a mente intelectual, lógica, onde você recebe as informações através dos seus 5 sentidos. E a sua mente subconsciente é onde você está guardado os arquivos. E ela tem uma linguagem, né, também de entendimento. E às vezes você não sabe conversar com o seu subconsciente. Por isso eu vou falar de 3 posturas que eu vejo muita gente fazendo, né, principalmente quando eu faço a leitura energética, espiritual, emocional, vibracional dos clientes, eu percebo que são 3 posturas que se repetem muito. Então, 3 posturas negativas, né, que você deixa ali, naquele momento você não desenvolve a sua fé e nem consegue ter uma imaginação criativa para materializar aquilo que você deseja. Então é interessante. Você está me ouvindo aí? Eu sou a teacher Sônia Nóbrega, sou mentora espiritual, palestrante do empoderamento. E essa semana a gente vai começar, né, a jornada da ascensão, o Empodere-se. Então eu vou ensinar ali 8 passos para a pessoa se empoderar. E o primeiro passo tem a ver com o que eu estou falando hoje, que é o segredo para desenvolver a fé e ter uma imaginação criativa. Então, se você quiser falar comigo, você pode mandar uma mensagem para saber mais informações pelo WhatsApp 11 992 38 7731.
11 992 38 7731. Então, são 8 encontros, né, toda quinta-feira, às 20h30, e a gente vai fazer ali, através da plataforma Zoom, né, online ao vivo, esses passos para o empoderamento. Então, o que eu trouxe hoje é o primeiro passo, né, para o empoderamento, que é você conseguir entender, né, os bloqueios que devem estar plantados dentro do seu subconsciente, através de crenças, através de padrões repetitivos, né? Isso deve ter ficado lá dentro e você, então, por exemplo, na questão da riqueza e da pobreza, se está registrado lá uma pobreza, quando você fala que é milionário, que é rico, que você vai, quando você recebe um dinheiro, quando você consegue algo a mais, né? Uma coisa contrapõe a outra e aí você fica na mesma, né? Então não sai daquela maneira, fica ali, vai, não vai, vai, não vai. Então esse é um grande segredo. Então eu vou falar primeiro de 3 posturas negativas que eu vejo muito, né? Assim, 90% das pessoas que eu trato, né, os clientes, têm essa postura, essas 3 posturas que eu vou falar e que produz uma vibração, uma frequência vibracional, né? No caso aí, contraída, ok? Então eu vejo muitas pessoas presas na Matrix e repetindo o que todo mundo faz. Então, se todo mundo vai para a direita, aí você olhou no Instagram, né? Todo mundo está fazendo a trend, ou todo mundo está fazendo uma coisa, não consultou a sua alma, não consultou a sua mente consciente, nem a subconsciente, não consultou nada. Aí você vai lá e fica repetindo, fazendo igual a todo mundo, para se sentir pertencente aí à galera, né? Ao todo, né? Então, isso é interessante, né? Então, isso tem ali uma vibração muito ruim, né? Porque você não consegue ser você originalmente de alma. Então, essa é a primeira postura negativa que eu vejo muito. A segunda é as pessoas, isso é para as pessoas que não têm imaginação e não sabem criar algo novo, né? Então, eu falo assim, faz a meditação, mas a pessoa fala, mas como é? Como que eu vou fazer? Então, a pessoa, ela precisa de um auxílio, porque ela não consegue, ela consegue só fazer tudo repetido, né? Sempre aquele padrão, tá sempre repetindo os padrões, fazendo igual a todo mundo, mas você é você tem uma alma, você tem que ouvir ali, né, a sua essência, a gente é complexo, né? Nós temos ali a mente consciente e temos a mente subconsciente, né, que guarda ali de uma forma diferente, registra, né, de uma forma diferente ali as informações. Então, tudo isso faz com que você, que não consegue criar nada de novo, se você não consegue ter uma ideia milionária, você fica sempre no mesmo, esperando algo de fora, né? Então, essa é a segunda postura que eu vejo muito. Então, a pessoa não praticou isso, porque isso é uma questão de praticar, né? É uma questão de desenvolver a criatividade, a fé, né? E a fé não digo só na parte religiosa, eu falo aqui da fé no sentido de você manter a fé, o estado, né? Até coloquei uma frase aqui, ó, fé em si mesmo é um estado mental. Então, essa fé em si mesmo, fé nas suas capacidades, naquilo que você é, naquilo que você pode produzir, aquilo que você pode desenvolver para o todo, né? Também aquilo que você entrega para o universo, né? Através daquilo que você veio trabalhar aí, as suas coisinhas, né? Coisinhas que eu digo assim, por exemplo, eu entrego um conteúdo aqui, então estou entregando uma informação, eu estou estudando e entregando uma informação através de um olhar, né, terapêutico, né, com a mesa radiônica e através da observação, né? Então, uma prática, né, a vivência. Então, eu estou entregando um conteúdo para você que se repete e que aí, se você consegue olhar para isso, você consegue entender você também. Então, é um mecanismo. Então, eu estou aqui, ó, contribuindo para o todo com essa informação. Então, isso é super interessante. E aí, se você cozinha, se você tem ali, sabe cozinhar e você faz uma comida gostosa, então você vai fazer através desse alimento. Então, cada pessoa ali tem a sua maneira de criar algo novo, né? Se você trabalha com a saúde, então você vai, né, desenvolver alguma coisa dentro da saúde. Então, né, cada um, né, no seu ramo ali, no seu departamento, vamos dizer assim. Então, essa é a segunda postura negativa que eu mais vejo. A terceira postura negativa é sempre pessoas que estão, você assim, exigindo
que alguém faça por você. Então você não muda, não sabe criar nada, né? Fica repetindo o padrão. E aí quando você quer fazer essa mudança, quando você quer ali, né, você quer evoluir, né? Então você começa a exigir da pessoa amada, de uma pessoa mais próxima, né? Começa a fazer chantagem. E aí começa aquela coisa de trocar a alma, né? Então isso é muito comum, né? Eu vejo muito isso na mesa. Uma outra coisa que eu acho legal de falar, que eu vejo muito na mesa, né? Como a gente oferece, né, o curso da mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel, eu tenho muitos clientes que são médiuns de cura, né? E o médium de cura, a pessoa que tem a mediunidade de cura, que veio com essa luz, né? Que é muito linda, né? Uma coisa bonita e ali a gente vem com aquela coisa da ajuda, né? A gente meio que já nasce com um botão de ajudar os outros automaticamente. Mas será que no seu subconsciente não está plantado ali uma ordem, que eu vejo muita gente que eu trato e que às vezes a pessoa tem no subconsciente, que eu faço a leitura, é possível fazer a leitura do subconsciente através da radiestesia, e eu vejo ali a pessoa que é médium de cura, com uma grande responsabilidade, uma carga excessiva, uma ordem dentro do subconsciente, colocando assim, você tem que curar os outros. Na verdade, a gente não cura ninguém, a gente só emana energia de cura, que é muito diferente. Então, uma carga, assim, você é um exemplo. Então, vem ali dentro várias ordens, né? E você, então, que fica com essa mediunidade, aí você até acha ruim você ter essa mediunidade, porque você está sempre cuidando de coisas fora de você. E aí, quando você está fora de você, você acaba esquecendo da própria alma. Então, será que você está sabendo usar a sua mediunidade, a energia eletromagnética que você produz ao seu favor e a favor? Porque quando você está a seu favor, automaticamente você vai emanar essa energia, né? Vai produzir energia de cura, de bênção, de prosperidade, e você pode refletir isso, né? Através de ondas para as pessoas, que é o que a gente pode fazer. Passou disso, é alguma coisa que está no seu subconsciente que está ali bloqueando, né, a sua vida. E aí você carrega todo mundo. Isso é muito comum. A pessoa que tem a mediunidade, então ela se coloca assim sempre, ela está sempre sendo muito uma autopunição, uma culpa, né? Tem vários motivos ali, mas que fica registrado dentro do seu subconsciente e bloqueia você até de produzir mais a sua energia, né? De você fazer a produção energética mais aberta, em especial para as pessoas que têm a mediunidade de cura e aí não sabe usar, né? E normalmente a pessoa que tem a mediunidade de cura e está com a desequilibrado, né? Normalmente, lógico que isso depende de uma leitura, né? Para ver o que está bloqueando. Normalmente a pessoa normalmente tem uma vítima, né, dentro de si muito grande, e aí quando vê outra vítima, então a vibração aumenta, né? É lógico que a gente vai ajudar as pessoas que precisam. Não estou falando de ajudar ou não ajudar, estou falando de ter comandos no qual você fica parecendo uma pessoa pau mandado, né? Vamos dizer assim, o pau mandado da Matrix, vamos dizer assim, né? Com todo respeito e carinho, mas aí a pessoa fica presa ali e aí você está usando a sua energia, você está sendo usada e não realmente está ajudando as pessoas, né? Pode ter, então dependendo da leitura você dá para observar como você está usando. A partir do momento que eu uso a minha energia, eu também tenho que estar bem. Eu não posso ajudar os outros e ficar doente. Eu não posso ajudar alguém e carregar aquele compromisso, a responsabilidade. Então a pessoa entende errado, né? Ou está registrado no subconsciente que você tem que carregar o karma dos outros, a parte da alma dos outros, o arquivo dos outros, o que a pessoa pensa. E aí você não sai dessa, você fica frustrado ou frustrada e não vai, né? Aquilo não anda, né? Não anda e você fica assim perdido. E hoje eu estou falando do Empodere-se, a jornada da ascensão. E a gente está falando aí desse poder maravilhoso que é o segredo de desenvolver a fé para ter uma imaginação criativa para você materializar. Então ali o segredo é impressionar ali o seu subconsciente. Então, nesse empoderamento, né, nessa jornada da ascensão, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a conversar com o subconsciente para ver o que está bloqueando aquilo que você deseja. Então, por exemplo, você quer ter uma prosperidade, colocar prosperidade porque todo mundo quer ter mais dinheiro, que é bom, né? Entendeu? Ter mais dinheiro, ter luz, não ser medíocre, né? Não ter doença, não ter indignação, revolta. A gente quer ter
né, abrir, a expandir, né, quer tá mais feliz, estar mais contente, realizar, ser capaz, né? Então, o que será que bloqueia isso, né? E como trabalhar isso? Então, na jornada, a gente vai trabalhar ali o subconsciente, que é poderosíssimo, né, para o empoderamento em todos os sentidos. Tanto é que no primeiro encontro, a gente vai trabalhar, vai fazer ali os exercícios, né, as atividades, né? Vou usar ali ferramentas para que a pessoa consiga usar a magia, por exemplo, da autossugestão. Então, você vai ali por padrões repetitivos e vai mudando isso, que é muito legal. E também tem ali o objetivo, né, de criar ideias milionárias, né, criar ideias diferentes, né, você ter o poder da criatividade. E tudo isso você consegue, então, com a fé em si mesmo, né, que é um estado mental. Então, a gente vou falar agora de 4 linguagens, né, para conversar com seu subconsciente. E que eu vou fazer isso no primeiro encontro, para a gente trabalhar, né, com as minhas queridas alunas, né, as terapeutas que vão trabalhar comigo no Empodere-se. Eu decidi fazer semanal, né, porque dá tempo da pessoa, quando você precisa se empoderar, você precisa entrar numa nova energia, você precisa então vibrar nessa nova energia. Então você precisa fazer isso, assim, são 8 encontros, né, com dinâmicas diferentes, para que você tenha tempo de absorver em todos os seus corpos, fazer a mudança no seu subconsciente, né, e aprender então aí a conversar, a linguagem, né, vou falar então dessas 4 linguagens para conversar com o seu subconsciente. Então, a primeira linguagem, que é poderosíssima e que eu uso muito também na meditação de empoderamento, né, com o meu grupo de meditação de empoderamento, é reduzir as ondas cerebrais. Então, quando você reduz as ondas cerebrais, né, primeiro para alfa, depois ali você vai para delta, teta, né, teta, delta, vai ali, tem ali as ondas, né, que você vai diminuir, que é você silenciar a mente, né, e aí conseguir se conectar com a inteligência suprema, com a sabedoria divina, conseguir se conectar com novas consciências, né, através desse poder que está em você. Então, a primeira linguagem seria, né, o primeiro passo, né, para conversar com o seu subconsciente, para entender o que está registrado, seria isso, né? Então, uma maneira de você silenciar. Se você tiver muito em atenção, você não consegue, né? Por exemplo, você não consegue sentir aquilo. Como é que eu vou observar, né? Quando eu vou fazer a leitura da pessoa, eu faço a leitura, eu tenho que saber, eu tenho que desconectar da loucura do dia a dia, né? Porque todo mundo, a gente, né, aquela correria, tal, né, trabalho, faz isso, faz aquilo, tem que desconectar para poder diminuir, para poder sentir, ter essa conexão com as frequências divinas, né, com os mentores, o conselho invisível, vamos dizer assim, da mesa radiônica, né, todas as sintonizações. A segunda linguagem é as emoções, invocar as emoções. Então, quando você invoca uma emoção, então pode ser uma emoção de dor, de sofrimento, para encontrar no seu subconsciente o que está lá registrado. Olha que interessante. Então, reduziu a onda cerebral, invocar uma emoção também ajuda. Repetição de mantras também, quando você repete mantras, por exemplo, né, quando a gente fala eu sou vibração essencial, né, sou livre, né, sou próspera e sou livre. Então você vai fazer mantras, né, de repetição, que isso vai inundar ali o seu subconsciente com bênção, consagração, e vai transformar aquilo que você quer. E então, número 1, repetição de ondas cerebrais. Número 2, invocar emoções. 3, repetição, pode ser através de mantras, músicas, né, palavras. E 4, visualizações. E eu gosto muito de usar os símbolos radiônicos, né, mandalas também, que ajuda muito a ressignificar aquilo que está no subconsciente. Então, o segredo para desenvolver, né, a fé e ter uma imaginação criativa é esse alinhamento da mente consciente, intelectual, com a mente subconsciente, com a mente divina ou cósmica, né, e também com a sua alma. Então, você vê que a gente tem várias partes, né, e como ser humano é complexo, né, a gente às vezes não se entende, mas é possível
possível através do tratamento com a mesa radiônica. Se você não quiser, nesse momento, fazer a jornada da ascensão, temos ali o tratamento da mesa radiônica, onde eu posso fazer essa leitura, para saber ali o que bloqueia você da sua prosperidade, ou se está registrado uma doença no seu subconsciente, também é possível ressignificar isso. Várias energias, né? Fazer essa leitura e ressignificar isso. Então, vamos lá. Alô? Oi. Oi, quem é? É Laís, Sônia, tudo bem? Oi, tudo bem, Laís? Pode falar, querida. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Por que o meu filho é tão obcecado em ter um irmão? Se é uma carência ou algo espiritual mesmo? Tá, qual que é a Laís, que já passou comigo? Sim. Ô, Laís, tudo bom? Agora eu reconheci a voz. Tudo bem, Laís? Então vamos lá, tudo bem, Laís. graças a Deus. E qual que é o nome do seu filho? Antônio. Nome inteiro? Não, Antônio já dá. Tá bom. Olha, não é uma questão espiritual, é mais um desejo. Eu também, quando eu era criança, né? Eu também queria ter uma irmã, eu tinha irmãos, né? E queria ter uma irmã. Então, é uma questão mesmo do desejo para brincar, para ter alguém. Não é uma coisa muito natural da criança, né? Uma coisa natural da pessoa querer ter ali um irmão, uma irmã, né? E faz muito bem também, né? Ter a família maior para comemorar, festejar. Eu acho que a criança vê isso. Não tem nenhuma coisa ruim sobre isso, entendeu? É o desejo do menino, entendeu? Não tem nada assim, por exemplo, se tem alguma, às vezes poderia ter, eu já vi assim, uma alma querendo vir, tá falando que não tem assim nenhuma coisa, é mais um desejo do Antônio mesmo, tá bom? É uma coisa que ele deseja, que eu acho que ele vê outras pessoas com irmãos e aí ficou com esse desejo, ok? Tá bom, Laís? Acho que caiu, né? Obrigada, tá viu? Tá bom, Laís? Um beijo para você. E deixar aberto aí esse convite, oferecendo para vocês essa proposta, a jornada da ascensão, começando aí pelo segredo aí que está no seu subconsciente, né? Como conversar, acessar, desbloquear e acessar aquilo que tem de bom aí, aquilo que você traz, que está registrado aí no seu subconsciente, como trabalhar com isso. Então, estão todos convidados. Fala comigo pelo WhatsApp, São Paulo 11 992387731. Eu sou a Teacher Sônia Nóbrega, mentora espiritual e palestrante do empoderamento. Então vem saber mais, vem se empoderar. Em se empoderar do quê? Se empoderar da própria alma, das suas habilidades, né, dos seus sentidos, 5 sentidos, mais o terceiro olho, entender, né, como você vai usar a sua energia, como ajudar os outros realmente sem você ser prejudicado, né, saber ajudar tanto você como as pessoas, né, trabalhar sua energia, para quem também é terapeuta, isso é super importante para não ficar desgastado, né, saber usar a sua energia de um modo que você fique íntegro, né, digno, tá inteiro, né, cheguei aqui inteira, consegui chegar, né, atendendo bastante gente, falando com muita gente, mas estou inteira, né, é uma coisa super importante, a nossa integridade, a nossa saúde, né, a nossa vida. Então, por hoje é só, viva o seu melhor, vive em alto astral, até semana que vem, namastê!